Ô, pessoal, mais uma live. Geralmente no começo da live nós ficamos meio que... E hoje estamos com o nosso amigo, Natanael Alves, grande amigo. Surgiu uma polêmica num discurso que nós tivemos aqui. O Natanael não estava, e eu estava comentando sobre Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo? E a pergunta que surgiu é, simplificando, eu estou na minha casa, não sou cristão, de repente eu assisti um filme, eu ouvi um louvor, uma música gospel, e eu me interessei por essa música, eu falei assim, dentro de mim, eu quero entregar minha vida para Cristo. E de repente, sozinho, sem ninguém, só eu, minha casa, e eu levantei a mão, Senhor, eu quero te aceitar, quero te seguir, quero te servir. A pergunta que fica é, Natanael, essa aceitação, esse meu entregar a Cristo no meu mundo, que eu estava vivendo ali, naquela emoção de mudar de vida, e verdadeiramente eu criei que eu mudei de vida naquele momento, ela é válida para Deus, ela é válida para o homem, eu fiz certo, ou eu preciso confessar esse meu aceitar, essa minha crença, essa minha fé, para que eu possa ser batizado a um pastor e a uma igreja. Porque eu acredito assim, se eu não fizer isso, então também não preciso ir na igreja, eu tenho que viver ali, então, já citei Jesus, já sirvo a Jesus, então até eu posso me batizar, entrar no chuveiro e me batizar, entrar no rio, é só, já que é na particularidade. Como que você me responde isso? Olá pessoas, para mim é muito bom estar aqui na casa do pastor Edivaldo, é extraordinário, e às vezes quando eu venho aqui sempre ele me pega para me explorar e faz essas perguntas um pouco difíceis. O que acontece em relação à crença, em relação a crer, a ser batizado e ser salvo? Creio que essa passagem ela se refere a três situações. Então primeiro eu preciso crer, segundo eu preciso me batizar e terceiro a ideia de salvação. A fé, eu preciso crer em Jesus Cristo. Isso é uma realidade. O que Jesus falou aí, veja que dentro desse mesmo contexto de Marcos, Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Então, quando nós vamos e fazemos discípulos de todas as nações, as pessoas acreditam. As pessoas crerem. Você está lá, vai na casa de uma pessoa lá na África, você prega o evangelho para ela e ela acredita. Vai na Europa, prega o evangelho, essa pessoa também acredita. Você vai lá no interior do Ceará, da Bahia, chega lá, você leva esse evangelho, ide fazer discípulo. Veja que esse texto está dentro do ide de Cristo. Então você vai, prega para a pessoa e ela acredita. E quando a pessoa acredita no que você pregou, acredita em quê? Acredita que Jesus morreu na cruz, acredita que o sangue de Jesus foi para perdoar todos os pecados dela e dele, acredita na ressurreição pós-morte. Então, a pessoa acredita na mensagem de Cristo. E uma vez que essa pessoa acredita na mensagem de Cristo, esse discípulo pergunta se a pessoa quer se batizar. E o que é o batismo? Aí entra o batismo. O batismo é a manifestação pública daquilo que eu acreditei, daquilo que me falaram. O que é que diz a palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz também que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas que você crê. Crê o quê? Crê para a salvação. Então, eu ouvi a palavra através de um missionário, ou através de uma senhora, ou qualquer uma pessoa. Eu acreditei naquela palavra, então eu quero me batizar. E depois de eu me batizar, obviamente, Jesus está falando que essa pessoa é salva. É assim que eu acredito. Então, quando você falou da salvação, como é o pensamento de salvação? Que as pessoas hoje, às vezes, pregam, ministram, e elas creem. Salvação numa ordem, assim, vamos dizer assim, num pensamento natural. Vamos dizer que eu estou sendo assaltado naquele momento. A polícia chegou, ali abordou o cara, ela me salvou. Esse pensamento é o mesmo
que se emprega a fé, a salvação é isso aí, me livrou do mal, me tirou do mal, me protegeu? O que acontece? Há três palavras que se referem à salvação. Vamos entender a salvação do Velho Testamento, que é a antiga aliança, que é completamente diferente da nova aliança, através da graça, através de Cristo. A salvação que os judeus acreditavam era a salvação física. A salvação física. Quem começou a trazer uma mensagem mais de uma salvação espiritual foi Ezequiel, a partir do capítulo 37 de Ezequiel. Até então, essa noção teológica de salvação para os judeus era o livramento do corpo, o livramento da morte, o livramento de guerra. Por exemplo, o Salmo 126, quando o salmista diz que para o povo de Israel retornar do cativeiro, ele estava se referindo à salvação, uma salvação coletiva. Muito bom. Quando aquele pessoal estavam todos presos, você sabe que em 586, o rei da Babilônia entrou em Israel e levou cativo principalmente os jovens. E lá estavam aqueles 4 jovens, os mais famosos da Babilônia, inclusive estava Daniel. Então, após 70 anos que eles estavam lá, Deus usou Ciro para poder libertar esse povo. Inclusive, Daniel, ele disse que ele entendeu que já estava na época de ser liberto. A libertação ali é uma salvação. A salvação no Novo Testamento é uma palavra grega chamada azoso, que é não só uma salvação do corpo eminente a um perigo, eminente a uma morte, ou não só sair de uma escravidão para uma liberdade, mas se trata ali de uma salvação eterna. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias num túmulo, ali não se trata só de um milagre da ressurreição. Ali Jesus estava demonstrando que haveria uma salvação pós-morte. Tudo que o Senhor fez, inclusive todos os seus feitos, os seus milagres, não se resume só numa ressurreição de um homem. Ali Jesus estava explicando que após morte há um espírito de vida, e é exatamente esse espírito de vida que precisa ter uma eternidade com Deus, que é uma salvação. O segundo ponto, salvação, ela precisa ser entendida dentro de um ponto de vista atual. A salvação precisa ser experimentada, degustada agora. Lá na frente, na nossa eternidade, nós vamos receber galardão. As pessoas, elas confundem muito a questão de salvação. E aí, só resumindo, a salvação ela tem 3 estágios. Ela tem 3 tempos. Muito bom. Ela tem 3 tempos, essa salvação. Nós recebemos a salvação, que aí tem os irmãos que a predestinação e outros que são a eleição, que aí é uma discussão mais teológica, uma discussão mais profunda, que não vem ao caso aqui. Mas essa salvação, tem alguns teólogos que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Embora, como te falei, tem algum grau de verdade nisso, mas eu acredito que a salvação, nós somos salvos quando aceitamos a Jesus Cristo. Nós permanecemos salvos quando seguimos a Ele, e nós seremos salvos quando nós recebermos o nosso galardão. Então eu não consigo acreditar numa vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito que a salvação, ela é um estágio que nós recebemos essa salvação através do sacrifício de Cristo na cruz, permanecemos salvos quando estamos andando com Ele, e lá na frente, na eternidade, nós recebemos o galardão, ou seja, o troféu. Diz, olha, salvos, permanecemos salvos e recebemos a salvação, que é a vida eterna. Eu acredito dessa maneira. Bom, muito bom. Então, dentro dessa mesma pergunta, aquele que crê e for batizado, um exemplo, eu acreditei por um momento, se encaixa até na salvação, mas esse assunto vamos deixar para outro dia. Se eu
voltar às velhas práticas de antigamente, desisti, cansei de Jesus, depois vou aproveitar a vida. Esse batismo meu foi válido ou não? Veja bem, eu acredito, o escritor aos Hebreus, ele é um pouco, até eu diria assim, duro em uma colocação. Hebreus 6 fala que uma vez que eu experimento a graça de Deus, experimentei os favores, as benevolências, os benefícios, é impossível que eu volte atrás. Olha só, é uma palavra que não é para... É uma palavra muito sólida. Não é para qualquer um. Não, é uma palavra muito profunda. Ele falou que uma vez que eu recebi os benefícios, está em Hebreus 6, uma vez que é impossível eu tornar a colocar os meus ombros debaixo da cruz novamente. Então, as pessoas que elas aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da alma, eu quero que você, os internautas, entendam uma coisa. Compreenda isso. Se você puder escrever em seu entendimento, no seu coração isso. Deus não salva o homem pelos seus méritos e também não condena o homem pelos seus momentos milimétricos de deslizes, de falhas e de decepções que ele passa na vida. A salvação lá na frente que eu falei é um resumo da sua história, é um resumo do que você fez, é um resumo de todas as coisas. Então, como é isso? Como é isso? Porque eu me refiro que Deus não te julga, não te condena pelos momentos milimétricos, pelos deslizes, seja eles morais, emocionais e espirituais. Vamos lembrar de Davi. Davi, houve momentos da vida dele que ele se tornou um homem cruel. Foi perverso. Ele matou, ele adulterou, ele conspirou. Verdade, muito, né? Davi, ele fez naquele momento, Davi era um monstro. Naquele momento, Davi foi pior do que Pedro, que negou a Jesus. Davi foi pior do que Judas, que se matou. Davi foi pior, pecou mais do que Saul, tá? Davi pecou mais do que Saul. Mas o que foi que aconteceu na vida de Davi? Qual foi o segredo dele? É que ele era um homem que se arrependeu e buscou em Deus. No Salmo de número 72, você vai entender isso. No Salmo de número 116, você vai entender isso. Ele falou o que daria eu por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido. O Salmo 1, você vai entender isso, que ele diz assim, olha aí, bem-aventurado é o homem que não manda naquela roda que eu estive lá. Eu fiz parte da roda dos escarnecedores. Eu fui um escarnecedor. E aí ele ensina. No Salmo 51, que é o salmo clássico da oração de arrependimento, veja que no versículo 10 ele diz assim, cria em mim, Deus, um coração reto, um espírito temente. O que Davi pediu ali a Deus foi que ele desejaria ter aquilo que Adão tinha antes do pecado. Forte. Um coração renovado, um coração íntegro. Então, veja, quando essas pessoas que aceitam a fé, uma vez um certo pastor falou, olha, nós precisamos aprender a conviver com pessoas que são aidéticas espirituais. Eu achei aquilo muito estranho. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, eu entendi que tem pessoas que de vez em quando caem, de vez em quando desliza, de vez em quando nós conhecemos muitas pessoas, mas mesmo assim elas não correm da igreja, elas não saem da presença de Deus, mesmo ali, com toda dificuldade, com toda batalha, com angustiada, cheia de problema, mas elas estão ali no caminho. Então, essas pessoas que o Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o segredo não é não é cair. Embora nós temos que ter um caráter acima mas o homem está sujeito a cair. O homem está sujeito a pecar. Mas o segredo está em você perseverar até o fim.
Muito importante isso aí. Poderíamos levar isso dentro desse assunto, abrange muitos assuntos, nos fortalece no entendimento, em busca, em dúvidas. Mas vou deixar para a próxima. Tudo aquilo que é bom tem que deixar para depois. Beijo no coração de todos. Fica na paz.